Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos na aula 42, conhecendo outros objetos, datas, horas e fusos horários. Especificamente, esses objetos é uma sequência de outros novos objetos do que nós vimos do objeto da aula anterior de classe Date. Nesse agora, nós vamos ver outras duas estruturas que também podemos armazenar esse tipo de dado. Eu sou o Ben David e para vocês que nos assistem a primeira vez e querem saber mais do material desse curso, acessem a página bendavid.github.io, especificamente aqui na opção Cursos, Curso R, e em Curso R vem até o módulo intermediário, que é o da presente videoaula. Mais especificamente, aqui em sumário, você vem em material e aqui você tem um link redirecionando para as nossas videoaulas. Não só videoaulas, como também todo o nosso material escrito. Nessa aula de hoje, nós estamos falando de outros dois tipos de objetos em que eles podem armazenar esses tipos de dados, datas, horas e fusos horários. Na realidade, esses dois objetos, direto ou indiretamente, é uma consequência, na realidade, ele é importante para a classe apresentada na aula anterior. Internamente nas funções que geram objetos da instância da classe data, na realidade a instância é o próprio objeto na classe, né? Por trás tem essas duas outras estruturas. E aí nós vamos ver basicamente como trabalhar com elas. Na realidade, essa aula é apenas uma pincelada e muito mais sobre o material, sobre como manipular, sobre como trabalhar com esses tipos de objetos, que por sinal para mim é um dos tipos de dados mais complicados de se trabalhar dentro do R, devido às suas complexidades apresentadas também na aula anterior. São esses dados para datas, horas e fusos horários. Bem, de todo modo, a gente vai dar uma pincelada e muito mais manipulações vocês vão poder encontrar no material escrito. Por isso, mais uma vez, a importância de complementar essa videoaula com o material escrito. Para vocês que querem saber um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, clique no selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes. Bem, então, os dois tipos de objetos que nós temos são esses com as siglas meio que estranhas. Nós temos um outro pacote, que é um dos pacotes da família lá Tidyverse, que é o Lubridate. Ele tem algumas funções com nomes mais palpáveis para a nossa realidade. Uma das justificativas para a criação desse pacote é justamente por causa dessas nominações que são dadas para esses tipos de objetos. Na realidade, nós temos dois tipos. Nós temos esse POSIX CT e POSIX LT. O CT vem de tempo de acordo, no caso data e hora, de acordo com o nosso calendário do nosso sistema operacional. E essa sigla LT é justamente a data, a hora, local, de acordo com o fuso horário que está configurado o seu sistema operacional. Tem muito mais detalhes, mas isso vocês vão poder ver no material escrito. Na realidade, essa sigla inicial POSIX é um padrão que existe em alguns sistemas operacionais para que nós possamos, por exemplo, fazer a portabilidade, a compatibilidade de códigos entre sistemas operacionais. Esse POSIX ele é muito conhecido na plataforma Unix, em que vocês têm padrões básicos
de criação de código para sistemas operacionais. E dentre eles, está lá as configurações para datas, horas e fuso horário. Nesse caso, o objeto POSIX-CT, ele é uma instância das classes, na realidade, né? Nós temos o atributo class, em que ele tem um vetor de comprimento 2. É o POSIX-CT e tem o POSIX-T. O objeto POSIX-LT, ele tem um atributo class com comprimento 2, no caso POSIX-LT e POSIX-CT. Nós vamos ver na sequência os construtores para esses dois tipos de objetos, com os quais a gente vai ver que tem algumas particularidades com relação a esses dois tipos de objetos para podermos acessar ou armazenar datas, horas e fusos horários. Vamos lá. O primeiro construtor que nós temos é esse para o POSIX.CT. Então veja que isso daqui também é uma consequência da aula lá sobre programação orientada a objetos, em que a gente vai perceber que esse construtor ele tem como entrada um vetor do tipo double. Então, esse vetor do tipo double, nós vamos entrar com um número, e esse número para o construtor, ele vai representar o número em segundos desde o marco zero que nós temos. Esse marco zero é justamente o marco zero para o calendário do sistema operacional Unix. A data não foi escolhida à toa nesse sentido aqui. Bem, dito isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos utilizar o nosso construtor, .POSIX-CT, e aqui eu coloquei, por exemplo, o tempo zero, e aqui ele me retorna esse valor que contradiz isso aqui que eu falei anteriormente. Mas essa contradição é porque aqui internamente, nesse construtor, nós temos o argumento default, que é o argumento TZ, Time Zone, que na realidade é o fuso horário. Então aqui nesse caso ele está captando o nosso fuso horário, e o nosso fuso horário, de acordo com o horário de Greenwich, que é o horário padrão, o tempo universal coordenado, nós temos uma diferença de menos 3 GMT, né? Com relação ao horário de Greenwich. Então, nesse caso, ele tem uma diferença de menos 3 GMT, que nesse caso dá essa diferença em relação ao marco zero. Mas nós vamos mostrar isso na sequência, tá? Então, aqui a gente tem um objeto desse tipo, e que quando a gente obtém a sua classe, a gente vê que a classe nos mostra justamente os dois caracteres para esse tipo de objeto, em que a captação aqui está de acordo com a data e horário do nosso calendário, tá? Bem, o argumento TZ é o que justamente faz com que aquele horário lá do marco zero não nos mostre o valor como nós havíamos falado, que nesse caso, quando eu mudo ou para UTC ou GMT, nós podemos verificar justamente a data que nós falamos anteriormente. Então, se tudo que vocês colocarem, no caso do POSIX-CT 1, 2, 3, ele vai acrescentando em relação ao marco zero esses tempos em segundos a partir dessa data 1/1/1970. Então perceba que aqui é uma aplicação clara, se vocês não perceberam, que o que está acontecendo aqui por trás é justamente a função print na hora de printar. Perceba que minha entrada está sendo zero, mas o comportamento, o método aplicado para o genérico print, nos mostra esse resultado, com esse comportamento, no sentido de
eu ter inicialmente como padrão a data, a hora e o fuso horário. Nesse caso, a gente percebe que eu não precisei chamar o método específico para que o método, na realidade, o genérico entenda qual comportamento ele vai despachar para um objeto com essas classes aqui, né? Então, nesse caso, eu não me preocupo. Isso aqui é uma aplicação direta do sistema S3. Bem, isso aqui é algo básico sobre esse tipo de objeto. Nós podemos fazer manipulações de diferenças, de acréscimos, de ver a diferença entre duas datas, mas isso fica para o material escrito para vocês complementarem. Uma outra coisa que nós temos também como possibilidade é a coerção. Eu posso pegar um objeto que é um vetor, caractere, em que eu dou essas entradas, e aí pode já complicar um pouquinho, porque tem que seguir esse padrão, né, de tracinho, mas você pode utilizar uma função chamada format, e esse format você pode configurar para o sistema e as características específicas que você quer como saída para a data, hora e fuso horário. Perceba que a diferença nesses casos aqui, o objeto de classe date, ele só mostrava a data, que agora nós estamos tendo o acréscimo da hora e do fuso horário também. As características desses dois objetos, para um maior detalhamento também, sugiro material escrito para essa situação. Então, eu posso coagir um objeto que é um vetor, caractere, para o nosso objeto específico para esse tipo de classe, POSIX-CT. Então, aqui nesse caso, eu vou usar a função s.posixct e vou receber esse vetor caractere nessa configuração. Então, nessa configuração aqui, quando eu coajo esse objeto caractere e associo ele com data hora, nós vamos ver que a classe foi, na realidade, antes era um objeto sem classe e agora ele passa a ter uma classe com comprimento 2. Do tipo numérico, a gente também pode, e aí, mais uma vez, a entrada será um vetor do tipo double, aqui nesse caso é um vetor de comprimento 1, 100, e o que é que ele vai me pedir como um adicional? Eu tenho um outro argumento aqui chamado origin, em que esse argumento eu tenho que dizer qual é o ponto inicial que eu quero que ele conte em segundos após essa data. Então, nesse caso aqui, eu estou criando, coagindo um vetor tipo double, e a partir de uma data ele vai contar o tempo em segundos e vai criar um objeto associado a esse nome, na realidade o nome associado a ele, do qual também tem como uma instância dessa classe POSIX-CT. Existe aí, nós não vamos entrar em detalhes, como é que a gente poderia acessar essa outra classe, como é que é a condição de herdabilidade, isso tudo fica para o material escrito. Um outro construtor, isso já é um pouco mais complicado, se trabalha, muitas vezes se prefere trabalhar com outro construtor ou usar um artifício que não especificamente por meio desse construtor aqui. Esse aqui é o construtor do qual ele pega as informações do nosso sistema operacional localmente, tá? E não especificamente do calendário. O time zone, como argumento que aqui também tem, ele capta justamente o fuso horário que a gente tem lá nas nossas configurações também de sistema operacional, igual ao que ele pega do POSIX-CT. Só que o que acontece? Ao invés de ser uma entrada de um vetor double, que conta em segundos, é uma lista
em que tem no mínimo 9 componentes, em que eu tenho que falar o tempo em segundos, minutos, hora, mês, zona, no caso o fuso horário, e aqui esses complementos é se a gente quiser, em termos de dia da semana, dia do mês, ano, e aqui algumas particularidades de fuso horário. Aqui a gente tem o deslocamento em segundos ou a questão da representação do horário de verão, né? Bem, então veja como é que seria se eu criasse a partir daquele construtor algo bem mais complexo e chato de se trabalhar, né? Que para esse tipo de objeto, eu teria que entrar com uma lista informando basicamente como é que seria esses componentes iniciais. Então, aqui nesse caso, eu informo aqui no sentido de obter o marco zero, apenas o time zone, na realidade o zone que eu estou utilizando aqui, o fuso horário é o fuso horário local que eu estou utilizando aqui, nesse caso no Brasil. E lembrando que no Brasil nós temos alguns fusos horários diferentes. Então aqui a gente associa isso com o nome tempo 1 e aí a gente observa que após isso criamos um objeto com como uma instância, né, dessas classes aqui. Então, nesse caso, uma outra forma, ao invés de utilizar pelo construtor, seria utilizar a função stringTime, em que a gente entra como uma espécie de coerção, né, com um vetor em caractere, e esse vetor em caractere a gente mostra as configurações básicas que a gente quer de saída. Essas siglas aqui vocês vão entender melhor no material escrito, que a gente deixa mais completo. E aqui a gente consegue imprimir o que está associado com o tempo 2, e aí a gente observa a nossa data e o fuso horário, que está aqui. Uma outra coisa que a gente tem aqui são as siglas AM e PM, quando a gente não tem a escala de horário de 24 horas, e sim de até 12 horas, né? E aí a diferenciação da sigla AM e PM. E aqui nós temos também pedindo o que é que está, quais são os componentes específicos de acordo com essa entrada de tempo 2. Então eu peço por meio da função onList e ele me mostra todos os componentes com seus respectivos valores. Quando a gente observa, você vê todas as especificações que nós temos aí. Esse marco zero aqui a gente leva em consideração também que nós estamos no fuso horário. Lá no material escrito você vê qual o marco zero adotado por esse tipo de objeto. E aqui nós temos o tempo 2. Então, aqui nós criamos da mesma forma, para concluir, né, a instância dessa classe de outra forma por stringTime. E aqui a gente vem classe tempo da mesma forma como uma instância da classe PositLT. Nós teríamos muito mais coisas para trabalhar também com diferenciação, manipulações, mas pela questão do nosso tempo de curso e da viabilidade de outros temas que temos a abordar, nós ficaremos nessa parte e nessa sessão sobre outros objetos no R, bem como suas manipulações, e finalizaremos aqui e deixaremos como anexos demais outros tipos de objetos que teríamos que explorar. Tivemos que fazer uma redução de conteúdo devido ao nosso cronograma. Porém, isso não terá como prejuízo que pós finalização do curso, todos os anexos em videoaulas serão adicionados. Contudo, o material escrito estará a todo vapor, sendo atualizado e melhorado e pode ser consultado constantemente. Um abraço e até a próxima.